Nós estamos na série de mensagens sobre uma vida mais do que abençoada. Já tivemos um culto muito especial às 17 horas. Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar essa noite. Ele vai abrir o nosso entendimento e também vai tirar as escamas dos nossos olhos. Amém? Então, nós vamos falar hoje sobre o tema Além da Fidelidade. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 21. E depois o verso 24. A palavra de Deus, ela diz assim: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer um, se amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podem servir a dois senhores, não podem servir a Deus e a Mamon. É muito importante entendermos que o principado de Mamon é o único principado relatado na Bíblia que o próprio Jesus nomeia como Senhor. Só é Senhor quem tem servos, quem tem súditos. E Mamon é o único principado que Jesus se refere como Senhor. E ele diz: vocês não podem servir, né? Então está falando de devoção mesmo, de obediência, de você perguntar se pode, se você perguntar se não pode, de você fazer contribuições, de você servir. O texto literal está dizendo exatamente isso. Então, falamos no último domingo que é tudo sobre o nosso coração, que quando nós colocamos muito recurso, energia, influência, intelecto, network em algo, é porque o nosso coração está naquele tesouro naquele momento. E se você analisar a sua vida, até hoje você vai ver que o seu coração já esteve em lugares diferentes. Por quê? Porque você tinha tesouros em lugares diferentes. Mas a grande questão é nós entendermos qual é o nosso tesouro hoje. Onde nós queremos que o nosso coração esteja hoje. E quem nós vamos servir hoje. Nós entendemos que muitas vezes, e muitos cristãos, eles pedem autorização para Mamon, para fazer algo que Deus os mandou fazer, né? Nós temos vários relatos de pessoas que às vezes o Espírito Santo direcionou para fazer uma faculdade, para expandir a empresa, às vezes para migrar do CLT para empreender, ou de ampliar os negócios, ou de abrir um outro negócio, ou às vezes de adquirir algo, ou às vezes de fazer uma doação para algum lugar específico, e é uma direção clara de Deus, e a pessoa sabe que é de Deus, mas aí ela precisa pedir para quem ela serve, e aí ela vai dar uma conferida com Mamon, e ela fala assim: Senhor, eu não posso, porque eu não tenho. E aí ela mostra com clareza aquele que o serve. E quando nós falamos que é tudo sobre o coração, não tem a ver com uma quantia, mas com a motivação. Já atendi diversas pessoas muito ricas, pessoas que tinham aviões, helicópteros, e também já falei com pessoas muito pobres. E a motivação é sempre entregue pela inclinação do coração. Onde as pessoas que têm muito, eles falam assim: pastor, é muito dinheiro. E aquele que tem pouco, ele fala assim: vai fazer falta. Então sempre o problema está no coração. Porque quando o coração ele acusa a fé, ou ele aponta a avareza, nós mostramos e entregamos quem nós somos. Se Deus te coloca sobre o muito e você acha que é muito, você está com apontamento de avareza. Ou se você fala que você não consegue porque vai faltar, você está apontando que você não tem fé. E ora, sem fé, é impossível. Vocês sabem até de cor. Então, nós precisamos entender hoje, avaliarmos o nosso coração.
Mas para isso, eu e você precisamos deixar algumas coisas claras. A primeira delas é a base da nossa mensagem da série Uma Vida Mais Que Abençoada, que fizemos na última semana. Se porventura você não estava ou você não conseguiu participar de uma de nossas células, você pode assistir no YouTube. Que Deus, Ele vai querer uma prestação de contas de 100% do que Ele colocou na sua mão. Que se você faz a sua contribuição e você é negligente com os outros 90%, você vai ser cobrado pela sua negligência. E infelizmente nós enxergamos isso muito dentro das igrejas. As pessoas às vezes fazem a contribuição e vivem uma vida desgraçada. Deve para o banco, deve para o cartão de crédito, está com parcela do carro atrasada, está com aluguel atrasado, está com financiamento atrasado. E aí a pessoa fala assim: pastor, mas eu fiz a contribuição, mas fala, isso não tem nada a ver. Ora para Deus repreender o devorador da minha vida, mas você é o devorador da sua vida. Você precisa entender que você precisa ser radical com a sua dívida. Porque se você não for, ela vai te engolir. Ela vai te engolir. Eu me lembro quando o Senhor me chamou para o ministério. A minha esposa, arquiteta formada, tinha os seus negócios, design de interiores, paisagista, ela era de tudo um pouco, né, amor? Eu tinha minha empresa, e nós, até janeiro de 2017, nós fomos pastores voluntários, né? Fazíamos o que fazíamos por amor, e nós tínhamos o nosso trabalho. Até quando o pastor chegou para conversar comigo e falou: Danilo, você precisa entender que Deus está te chamando para um tempo integral. E aí eu sentei para conversar com ela. Nessa época nós estávamos vivendo um momento muito bom, financeiro, né? Tinha uma caminhonete que eu sempre quis ter. Na época eu tinha uma Pajero Full, que sempre foi o meu sonho de consumo. Minha esposa tinha um Golf que eu tinha dado para ela. Nós tínhamos um apartamento, nós tínhamos a casa que nós morávamos, nós tínhamos ali o nosso patrimônio, né? Nós tínhamos uma reserva financeira. E eu cheguei para conversar com ela. Falei assim: amor, você sabe que talvez nós nunca mais vamos ter esse padrão de vida que nós temos. Por quê? Quando nós falamos de você saber cuidar e multiplicar do que Deus te dá, não é simplesmente você se esforçar para comprar. É você se organizar para saber se você consegue manter. Então, quando eu fui falar com ela, eu falei assim: a primeira coisa que nós temos que entender, nós não conseguimos manter esse tipo de carro que nós temos. Como é que nós vamos pagar o seguro? Como é que nós vamos pagar o IPVA? Como é que nós vamos fazer a manutenção? Não tem jeito. Vamos ter que comprar um carro mais barato. Então entenda isso. Quando você quer ser radical com a sua dívida, para se readequar na realidade que você vive, são nos detalhes, né? Nós íamos no mercado, eu não ficava preocupado com o preço da massa de tomate, que ela faz uma listinha para eu ir, né? E aí, eu não fico olhando: esse está R$ 2,90, esse está R$ 1,60. Olha, o arroz aqui está 32, esse está 27. Eu não fazia isso. Eu lia na lista lá, arroz, eu pegava um arroz e jogava no carrinho e ia embora. Mas eu precisava me readequar. E para eu me readequar, eu tinha que fazer contabilidade dos centavos. Então, essa aqui está mais barata. Essa está mais barata. Essa está mais barata. Ó, não vai dar para comprar picanha, o filé mignon esse mês, não vai dar. Vamos ter que comprar o quê? Um miolo de acém? Um patinho? Vai ter que ser. Por quê? Porque eu precisava me readequar com ela. Porque se eu não fosse radical, a dívida ia chegar na minha vida, porque ela não fazia parte dela. Mas é uma questão de inteligência. Entra X, sai 2X,
vai chegar um momento que não vai ter mais X. Então, nós temos que ser inteligentes quanto a isso. Tem muitas coisas que eu reconheço que é espiritual, mas a maioria delas é má administração. Então, você precisa, para ter uma vida mais que abençoada, saber fazer gestão. Quando você tem esse entendimento, você não é movido por vídeos de internet. Vocês lembram quando eu fiz a série sobre os dons espirituais, que eu expliquei que tinham 3 visões diferentes? Tem a visão do ceticismo, que são as pessoas que não acreditam mais nos dons, acreditam que eles cessaram com o apóstolo Paulo. Tem os continuistas, que somos nós, que nós acreditamos que os dons estão vigentes até hoje, e Deus usa, através do Espírito Santo, para edificar a sua igreja, né? E tem as pessoas que têm medo dos dons, então eles não falam sobre isso. Da mesma maneira, na parte financeira, nós também temos 3 versões. A primeira, né, é a que as pessoas acreditam que, quando findou a lei, o dízimo foi abolido. Tem a segunda ainda. A terceira, né, a segunda, que surgiu no século XVIII, né, que eles falam que os recursos, eles podem ser administrados na parte de doações pelas pessoas, né, e não mais pela igreja, não mais pelo templo, né, e eles até motivam as pessoas a fazerem isso. E tem uma terceira visão, que é a nossa, que nós acreditamos que o dízimo ele é atemporal. Ele começou antes da lei, ele permaneceu na lei, só que quando Jesus aboliu a lei com o seu sacrifício, nós entendemos que, assim como as outras leis, ele também teve um upgrade. Por isso que nós estamos falando hoje sobre além da fidelidade. Então, observe, eu vou citar algumas para a gente entender. Na lei, falava que para você adulterar, precisava ter a penetração. Se você olhasse para uma mulher e desejasse ela, não era adultério. Se você se esfregasse com ela, mas não consumasse o ato, não era adultério. Para ser adultério, precisava ter a penetração. Hoje, se você pensa, você já é um adúltero. O assassinato, o homicídio, a pessoa precisava morrer. Se ela quase morresse, mas no finalzinho lá conseguisse recuperar, ela não morresse, não era homicídio. Hoje, se você pensa na sua cabeça e desce para o seu coração, você já é um homicida. E na mesma questão é a da contribuição. Ou vocês acham que Jesus, para o único principado que ele chama de Senhor, ele ia descer a régua? Imagina isso. Olha só o que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 22, a partir do verso 16. E enviaram os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que é verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, o que te parece, é lícito pagar tributo a César ou não? Observem o verso 18. Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que vocês me experimentam, hipócritas? Em algumas versões, por que me tentam, hipócritas? E continua: Me mostrem uma moeda. E eles apresentaram um dinheiro. E ele perguntou: De quem é essa esfinge na moeda? E eles disseram: É de César. Então ele lhes disse: Dai a César o que é de César. A resposta dele tinha que ser essa. Porque qual foi a pergunta que eles fizeram? Eles perguntaram alguma coisa sobre a Cristo ou não? Não. Eles perguntaram se era lícito pagar tributo. Mas observa o texto do verso 18. Jesus, conhecendo a malícia do coração deles, responde:
Dai a César o que é de César. E a quem? Agora, seja honesto com você, porque o nosso coração é podre, é corrompido se não fosse a graça de Deus, certo ou errado? Se o governo hoje falasse assim para você, a partir de hoje você vai pagar de imposto o que você quiser. Agora imagina Jesus chamando de Senhor o único principado que as pessoas servem, que é Mamon. Vê aí o que vocês querem, está tudo certo. Não, mas ele conhecendo a podridão e a malícia do coração das pessoas, ele diz, dai a Cristo o que é de Cristo. Depois de ter falado, dai a César o que é de César. Então, comece a entender isso. Então, da mesma maneira, tem essas três visões. E em uma dessas visões que eu disse, eles acreditam que é essa que alguns defendem, né? E se contradizem porque não conhecem a história. Tem guerra em Israel, a pessoa coloca assim, orem para que tenha paz em Jerusalém. E aí depois ela fala assim, não devolvam o dízimo na sua igreja. Bom, peraí. As pessoas que não acreditam mais na devolução de dízimo, são as mesmas pessoas que acreditam que o Estado de Israel que existe hoje, é um simples Estado como o Brasil. Que o Israel que foi abençoado por Deus, não existe mais. Então, você precisa entender o que você defende, o que você quer para a sua vida. E aquilo que você escolher, você viva isso. Mas, sem falar agora de dízimos, vamos falar agora de bom senso. Quando eu disse que, na semana passada, que no Brasil isso é bem complicado, é porque no Brasil as pessoas são folgadas demais, né? E eu vou dar um exemplo que você vai concordar comigo. Sabe quando vocês vão em algum lugar, num churrasco, combinam um churrascão, e aí vocês mandam assim no grupo, gente, cada um traz um kit churrasco, sabe ou não? Aí tem aquela pessoa que não leva nada. E ela senta no balcão, ela pede mais, é a que mais come, é a que não leva nada. Ou aquela que não leva carne, só leva pão. Né? E aí fala, não tem picanha aí não? É gente folgada, sem noção. E vocês conhecem gente assim também, que nem eu ou não? Levanta a mão aí. Tem um monte assim. E isso é a mesma coisa. Vou dar um exemplo. Nós estivemos no Japão já 4 vezes. Lá, vou dar um exemplo para vocês. As pessoas que moram nos bairros, exemplo A, B, C. Cada dia tem um mês que todas as pessoas que moram naquele bairro, que eles se levantam para limpar aquele bairro inteiro, cortar a grama, limpar as praças daquele bairro, podar as árvores, porque eles moram ali, eles fazem parte dali, igual no Brasil. Não é verdade ou não? Lá as pessoas que são de qualquer religião, lá tem hinduísta, tem budista, tem um monte de religião lá, não é só igreja não. Mas e eu não falo os voluntários, porque nós sabemos que nós temos voluntários que fazem isso, tá? Mas as pessoas que pertencem a essas religiões, ou até mesmo o cristianismo, uma vez no mês, é um mês que a igreja inteira vai lá e faz tudo o que for necessário. Quem mexe com elétrica arruma, quem mexe com pintura arruma, quem não mexe limpa, arrasta, desmonta, monta. Mas por quê? Porque isso se chama bom senso. Então, nós temos que ter essa noção. Você vai num lugar, você precisa contribuir com aquele lugar. Você vai num churrasco, você precisa levar um kit. Vocês vão comer pizza, você tem que pagar o que você for comer. Pelo menos rachar a conta. Você não pode chegar lá comer e ir embora, porque isso é antiética. Então, eu sei que vocês não são assim, mas vocês conhecem quem são, certo ou errado? Isso vale para tudo. Você é um empresário, você é um cara que pensa. Pega o seu custo, vezes a metragem quadrada da sua empresa. Água, luz, IPTU, imposto, aluguel. Pega isso, divide pelos metros quadrados da sua empresa.
faz vezes 17 mil metros. É o custo da nossa igreja. Então observa que eu não estou nem falando de dízimo, eu estou falando de bom senso. Você sentou, você tem que contribuir, ajudar. Fazer alguma coisa. Senão você vai ser esse cara chato do churrasco, que vai, não leva nada e ainda reclama. Vocês sabem, porque vocês já passaram por isso, já fizeram churrasco que aconteceu isso. Vocês sabem do que eu estou falando. Então, nós temos que ter bom senso, né? Agora, sem a parte engraçada, o que eu e você precisamos entender? Que se nós precisamos viver além da fidelidade, alguns investidores que começaram a estudar na última década e começaram a aparecer aí, eles falam assim, que eles descobriram a roda, né? Que uma pessoa que se preze, ela precisa guardar ou investir entre 20% e 30% da sua receita. Certo? Só que José do Egito já disse isso, para você guardar a quinta parte, ou seja, 20%. Para quê? Se tiver um tempo de vacas magras, você vai ter sustento, provisão e estabilidade. Então isso começou há 2000 anos, pelo menos, antes de Cristo. E aí as pessoas te vendem um curso de 50 mil reais para você escutar isso que está na Bíblia, né? Aí as pessoas falam assim, você precisa fazer uma diversificação de investimentos, né? E aí a palavra de Deus diz assim, não deixe todos os ovos no mesmo cesto. Por quê? Se você derrubar o cesto, todos os ovos vão quebrar. Está na Bíblia, mas você preferiu pagar, não tem problema. Espero que você tenha aprendido. Agora, o que eu e você precisamos entender? Que nós que somos cristãos, sabemos disso já. Então, eu e minha esposa, né, nós temos uma vida que nós sempre, desde quando éramos empresários, sempre, nós pelo menos contribuímos com 15% da nossa renda. E agora entenda, o dízimo nós não negociamos. Então o dízimo nós vamos colocar na igreja. Agora, nós temos 5% que nós ofertamos. A oferta ela é voluntária. Então, você pode ofertar na vida de alguém. Você pode ofertar em um projeto. Você pode ofertar onde você quiser. Entende? Por quê? São sementes que você está lançando. Agora, ainda em cima das 3 visões. Quando em Malaquias 3, que as pessoas usam, elas falam assim, mas em Malaquias 3, quem roubava era o sacerdote, e é verdade, mas nós que entendemos que Israel ainda tem a sua importância para o reino de Deus, mas que obviamente a igreja vai cumprir a segunda parte, né? Nós entendemos que a primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, vocês podem projetar aqui, o que Pedro vai falar? Quando Jesus morre e o véu se rasga, o sacerdote ele é dispensado. Por quê? Antes as pessoas tinham que levar as ofertas para o sacerdote oferecer. Só que quando o sumo sacerdote é crucificado, que é Jesus, o que acontece? O que o texto vai falar de Pedro? Que agora nós somos geração eleita, nação santa. Nós somos sacerdotes reais. Então agora o que o sacerdote fazia, se você é o sacerdote, você que faz. Então você que vai oferecer culto a Deus, mas agora você é o sacrifício vivo. Agora você vai oferecer o seu culto, porque você não precisa mais de um sacerdote, porque você é um sacerdote. Agora, você não precisa pegar a sua oferta, o seu sacrifício e dar para alguém oferecer a Deus, porque você pode fazer isso. Obviamente, se o sacerdote foi penalizado em Malaquias 3:10, chamado de ladrão pelo próprio Deus, hoje, quem não cumpre as atribuições de um sacerdote real, o que é? Isso é história. Isso é Bíblia. Então, nós precisamos entender que uma vida mais que abençoada tem a ver com uma organização de 100% do que Deus nos dá.
não tem a ver com isso ou com aquilo simplesmente. Olha só, o que acontece ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 23, verso 23. Os fariseus vão e começam a questionar Jesus, né? Como estavam questionando desde sempre. E aí Jesus fala assim para eles: ei, vocês são hipócritas. Por quê? Eles achavam que porque eles davam só o dízimo, eles estavam dispensados das outras coisas. E Jesus fala assim: vocês dão o dízimo nos detalhes, porque se você for estudar a história de Israel, o cominho, a cidra, eram plantações pequenas, não eram plantações expressivas, ou seja, não era a renda principal das pessoas, né? E Jesus fala: vocês dão o dízimo até do que não é a renda principal, até do que é coisinha pouca aí que vocês ganham. Só que se vocês fizerem isso, não negligenciem a justiça, não negligenciem a fidelidade, também não negligenciem a compaixão. Façam essas coisas sem omitir aquelas. Agora, vamos interpretar o texto. Vamos supor que você está fazendo um tratamento de oncologia. Aí o médico, ele te chama e ele fala assim: ó, você está fazendo esse tratamento aqui, eu vou adicionar esse outro tratamento, eu preciso que você faça esse tratamento, sem omitir esse. Você está me entendendo? Estou entendendo. Faça esse, mas não omita esse. Aí você sai e fala assim: uau, eu não vou precisar mais fazer aquele tratamento, eu só vou fazer esse agora. O que vai acontecer com essa pessoa? Pega uma professora de português que não é cristã, dá o texto para ela, fala assim: professora, você pode interpretar esse texto? O que quer dizer isso? Mas pega uma que não é cristã, só para interpretar o texto. E aí, o que acontece hoje? E isso é sério demais. As pessoas não conseguem ter uma vida abençoada porque elas querem selecionar as partes que elas gostam. E aí elas vão tentar dar desculpas e desculpas, né? Uma delas é assim: ah, mas é porque não tem transparência nas igrejas. É verdade, tem algumas igrejas que não tem. Mas nós, por exemplo, nos últimos 2 anos, fizemos 5 assembleias de prestação de contas. Na que Deus mais pessoas, tinha 200 pessoas. Vocês estão entendendo, sim ou não? Tem a ver com o seu coração. E tem a ver com a ética. Uma vez, no ano passado, retrasado, me chega um pai, que o filho estava viciado em drogas, o Espírito Santo pegou o menino mudou da água para o vinho. O pai era católico. E aí o pai chegou em um culto, no final do culto ele veio falar comigo. E ele falou assim: pastor, eu quero agradecer vocês, e eu quero devolver o meu dízimo aqui. Aí eu falei: cara, tá errado. Você tem que devolver o seu dízimo onde você frequenta. Não é ético da minha parte. Se você frequenta lá, procure o padre da sua paróquia e fala para ele que você vai devolver. Agora, se você quiser fazer uma oferta aqui, fique à vontade. Agora, o dízimo, você tem que devolver para o templo que você frequenta. Se você frequenta lá, você tem que devolver lá. Falei: não é justo. Você está lá, usa a estrutura lá, é beneficiado lá. Mesma coisa de você ir num restaurante, você come aqui, aí você fala assim: ó, chegou aqui Não, eu paguei no restaurante do lado. Ué, mas você não comeu aqui? Mas eu quis pagar lá esse mês. Tem lógica isso, sim ou não? Não tem lógica, isso não tem lógica. Aí eu falei: então o dízimo você devolve onde você frequenta, onde você é abençoado, onde você é alimentado. Então nós temos que ter esse entendimento, clareza. E aí, o que é mais sério? Observem isso.
quando nós entendemos que nós precisamos ser honestos e transparentes com 100%, nós vamos ser radicais com as nossas dívidas. Nós vamos viver uma vida abençoada. Porque nós entendemos que para nós sermos abençoados, nós precisamos abençoar outras pessoas. Nós entendemos que nós precisamos guardar, né? Aí tem aqueles vídeos idiotas na internet. Pastor, meu gás acabou. Eu tenho que dar o dízimo ou tenho que comprar o gás? Você precisa de uma escola de educação financeira. Por quê? Partindo do ponto de inteligência, dízimo significa 10ª parte. No original, a primeira 10ª parte, não dos 90%. Se ela mandou essa pergunta e ela sabe o que é dízimo, o que ela está falando? Eu recebi hoje e meu gás acabou. O que eu faço? Porque se for final do mês, ela não deu dízimo. Ela pode até falar que ela está dando uma oferta de 10%, mas não é dízimo. Porque dízimo é a primeira 10ª parte. Então, se ela acabou de receber e está com uma dificuldade dessa, procura um lugar sério. Aqui nós temos isso de graça. De graça. Estou até pensando em começar a cobrar alguma coisa para o pessoal dar valor. Sério mesmo. O pessoal senta na frente e fala, pastor, me ajuda, te ajudo. Quero saber o que você ganha, onde você gasta, o juro que você paga, quero saber de tudo. Ó, isso aqui você não pode ter, isso aqui você tem que cortar, você não tem condição de ter isso, seu dinheiro está indo aqui, você tem que economizar aqui. Isso aqui você não vai fazer mais. Vai ficar 60 dias sem sair de casa, vai comer em casa. Se não tem dinheiro para pagar as contas, você não pode sair, tem que pagar as contas primeiro. Aí, ô pastor, ô louco, mano, é dinheiro, dinheiro não tem coração. Se você não for radical com ele, ele vai ser radical com você. Não tem novela. Agora, tem pessoas também que mesmo depois de ter uma consultoria, que pagaria 10 mil lá fora, para um cara que não sabe muito. Tem uma de graça aqui. Aí ela sai e não faz nada. Aí não volta mais para falar comigo. Porque se você quer servir mamon, você vai servir. Não tem problema. Meu papel é te ensinar, te direcionar, te instruir. Entende? Se você acredita que Deus te cura, mas você não acredita que Ele te provê, você não sabe que Deus você está servindo. Nós temos que ter clareza e falar das coisas. Aí a pessoa fala, pastor, eu quero fluir nos dons, para, mas se você não acredita na minha linha, vai para outro lugar, velho. Me ajuda a fluir nos dons, eu te ajudo, mas é um completo. Não tem como eu te ensinar isso e você tentar dar o gato aqui. Ou você vai para uma linha cética, ou você vai numa continuista. Você precisa ter esse entendimento. Ou você vai servir a Deus, ou você vai servir a Mamon. Jesus falou isso. Vocês não podem servir a dois senhores. Se vocês me servirem, vocês não vão servir Mamon. Se vocês servirem Mamon, vocês não vão me servirem. Jesus ensina isso. Então, eu e você precisamos fazer um pente fino na nossa vida. Nós precisamos nos organizar. Equipe de louvor pode subindo, por favor. Então, observe isso. Espera aí que fechou meu celular aqui. Observa. Quando a gente fala de hipocrisia. Quando eu me converti, foi bem na época que algumas igrejas... Eu me converti em 2010. Foi bem a época que algumas igrejas começaram a trazer máquinas de cartão de crédito para as pessoas poderem usar. E aí, uma galera, hipocrisia, cartão de crédito, não sei o quê. Aí hoje essa mesma galera fala, não tenho cartão, porque o cartão está me dando milhas, e eu quero fazer a contribuição no crédito. Isso é hipocrisia. Quando você não ganhava nada, era feio. Agora que você ganha alguma coisa, é bonito. A gente precisa ser transparente. Se eu não quero, eu não quero.
Porque o homem sempre vai querer o que favorece ele. Quando ele observa, a nossa igreja não é uma igreja que vai te proibir, falar, você não pode, não pode, não pode. Pelo contrário, vai falar, se você deve, você deve, você deve. O crente, ele gosta mais quando fala só que ele não tem que fazer. Porque quando fala que tem que fazer, fala, ai, mas tem que fazer. Um exemplo, a bebida alcoólica. A Bíblia diz assim, não se embriague com vinho. Aí a pessoa vai falar o quê? Pastor, o texto é muito claro, não é verdade? Vamos fazer uma interpretação de texto básica aqui, né? Eu posso beber. O que eu não posso é... Mas aí, olha a hipocrisia aí. Pastor, mas eu sou uma pessoa que aguenta beber. Então, se eu tomar 4 garrafas, eu não vou ficar bêbado. Sempre para mais, entendeu? Nunca para menos. Aí fala, não pastor, mas nem precisa ser 10%, porque você entende que dá para ser 6%? Ué, mas peraí, você não estava querendo esticar para mais lá porque te convém. Agora que não te convém, tem que aumentar. Isso é hipocrisia, é ou não é? É hipocrisia. Quando você é beneficiado, você quer mais. Quando você acha que não é, fala, não, não dá certo isso. Irai-vos e não pequeis. Pastor, eu fiquei bravo, mas não pequei. Podia até ter ficado um pouco mais bravo. Dava para esticar um pouco mais a linha que eu não ia pecar. Mais uma vez, você tenta jogar para mais. Por quê? Porque te beneficia. É tudo sobre o coração. É tudo sobre o coração. Nós precisamos ser honestos. Ananias e Safira, termino com isso. Já na nova aliança, já com os apóstolos liderando a igreja, Jesus já tinha sido arrebatado aqui. Pentecostes já tinha acontecido. Eles vendem um terreno. E aí eles combinam entre eles. Para dar um valor menor. E aí ele vai primeiro. Quando ele chega para dar o valor menor, Pedro fala assim para ele: meu amigão, o terreno não era seu antes de vender? Era. Depois que você vendeu, o dinheiro não é seu? É. E o dinheiro sendo seu, você podia fazer o que você quisesse com ele. Por que você mentiu para o Espírito Santo? Você não precisava mentir. Porque mentiu, você vai morrer. Observe que quando os filhos de Eli sabotaram o templo por vários anos, eles não foram fulminados no tempo da lei. Mas no tempo da graça, Ananias e Safira foram. Por quê? Porque a presença de Deus estava pairada sobre aquele lugar. Quando você estuda a história nos tempos de Eli, a história começa assim: era um tempo de poucas visitações, onde Deus falava muito pouco. Então observe, o dinheiro é seu. As igrejas mais tradicionais, eles colocam um mural no fundo da igreja, em ordem alfabética, com os nomes de quem dizima e de quem não dizima. Se você veio de uma delas, você sabe o que eu estou falando. Nós não. Aqui, as únicas pessoas que prestam conta de dízimo são aqueles que lideram ou aqueles que sobem aqui. Fora isso, ninguém sabe da vida de ninguém. Ninguém. Mas veja, o que você precisa ser é verdadeiro. Você é fiel? Não. Beleza. Eu sou contribuinte. Eu contribuo, eu levo a minha picanha no churrasco para eu não comer sem ajudar, para não fazer feio, mas eu não sou fiel. E ok, a vida é sua, o dinheiro é seu. Agora, não fale que você é se você não é. Pastor, eu dou meu dízimo, mas eu pago tudo, aí no final eu dou um valor. Até dá um pouquinho mais que 10%. Não fale que você é fiel. Porque o dízimo tem a ver com a primeira parte, não com a última. Você até pode falar, eu dou. Mas eu dou uma oferta de 10% no final. Eu não consigo entregar o primeiro para Deus. E ok, está tudo bem.
tem a ver com a sua vida de transparência. Tem a ver com a sua postura. Agora, nós temos que ser honestos. Aqui em Bauru mesmo, por exemplo, quando eu mudei para cá, meio de 2019, 19, 20, até o meio de 2021, 3 anos e meio. Essa igreja não pagou nem o meu combustível. Mas tinha uma igreja com as pessoas que acreditam no continuismo, como nós acreditamos. Claro que tinha um vínculo de gratidão deles comigo, por tudo que eu servi lá. Mas com vocês, eles nem sabiam quem vocês eram. Muitos de vocês nem estavam aqui. E eles continuaram me pagando, sustentando a minha família e a minha casa. 3 anos e meio. Se você não acredita, não tem problema. Mas entenda que o Evangelho só progride com aqueles que acreditam. Seja honesto. Se você foi abençoado pela minha vida, ou por algum dos pastores que eu formei, ou alguns líderes que eles formaram, então, se direto ou indiretamente, seja honesto, fala assim: Jesus, eu não acredito. Como eu não acredito, eu só quero que o Senhor me dê aquilo que eu acredito. O que eu não acredito, tira da minha família. Tira dos meus filhos. Você tem um filho que é criança, fala: tira da minha filha que é criança. Se seu filho é adolescente, fala: tira do meu filho que é adolescente. Se seu filho é jovem, fala: tira do meu filho que é jovem. Se seu casamento, tira do meu casamento também. Porque eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito nisso. Se eu não acredito, eu não quero ser beneficiado por isso. Entenda, o Evangelho é assim. Por isso que nós plantamos igrejas. Por isso que nós sustentamos quem planta igreja. Entenda isso. Vocês sabem que Saul, ele perdeu a sua unção. O Espírito do Senhor se retirou de Saul quando ele quis fazer o que ele não tinha unção para fazer. Ele tinha unção de rei, riquezas. Mas ele quis, oferecer a oferta e o incenso para Deus, no lugar de Samuel. Quando aconteceu isso, a palavra de Deus fala assim: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Uzias, um dos maiores reis que mais conquistou Israel, caiu no mesmo erro. Ele entrou no templo para oferecer a oferta, o incenso. Os sacerdotes falaram para ele assim, ele era amado, ele era querido pelas pessoas, porque ele fez Israel prosperar muito. Eu vou oferecer incenso, eu vou oferecer sacrifícios e ofertas. E os sacerdotes falaram assim: não, meu rei, não faça isso. E ele empurra os sacerdotes e ele oferece. Ele sai de lá com uma lepra marcada na testa. E a história vai falar: no seu último ano, Uzias morre, cheio de poder e riqueza, sozinho e leproso. Lembra que eu falei que o dinheiro é seu, você faz o que você quiser com ele? Só que não tente fazer o que Deus não mandou você fazer com ele. Eu vou dar 1.000 aqui, eu vou dar 2.000 ali, eu vou dar 5.000 ali, porque eu faço, o dinheiro é meu. Você não tem unção para administrar o dízimo, porque você não foi chamado para isso. É mais fácil você falar que você não é fiel, porque não tem problema. Agora, quando você entra para fazer algo que você não tem unção para fazer, Deus vai pôr a mão. Você vai estar fazendo o que você não foi chamado para fazer. E as bênçãos de quem é fiel são inúmeras.
Porque quando você faz só na força do seu braço, você só vai colher o benefício do seu braço. Agora, quando você é fiel, você se surpreende com a maneira que Deus faz as coisas. Eu me lembro na primeira assembleia que nós fomos mostrar aqui, nós mostramos as entradas e mostramos o que nós tínhamos pago. Não a pagar, o que já tinha pago. Mas como é que nós pagamos isso se só entrou isso? Porque quem mandou eu fazer foi Deus, não foi Mamon. Graças a Deus, Deus me usou em muitos lugares já. E essas pessoas que têm o mesmo entendimento que o nosso falavam assim: pastor, eu vou mandar uma oferta para a igreja para ajudar na edificação do que vocês estão fazendo. E mandavam, e mandavam, e mandavam, e mandavam. O rapaz que vendeu os vidros para nós, todos os vidros que nós usamos, ele fez o custo e ele falou assim: pastor, só vai começar a pagar no ano que vem. Eu falei: mano, mas você fez o custo já, deixa eu pelo menos pagar uma, ajudar a pagar um pouco. Não, você vai pagar só no final de tudo. Deus pediu para eu abençoar vocês com essa oferta. Vou começar a pagar ele agora em outubro. Os vidros já estão aí desde julho do ano passado. Eu lembro que final de 2021 estava no ápice da pandemia. E aí a igreja de Marília falou assim: gente, como nós não queremos deixar de atender nenhum missionário que está plantando igreja, e as arrecadações caíram muito, nós não vamos conseguir dar o 13º para vocês. E eu falei: amém. E aí eu falei com a Lari, falei: amor, vamos fazer o Natal aqui em casa? A gente fala para o meu pai vir, para sua mãe vir, seu pai vir. Eles trazem algumas coisas, a gente faz aqui com o que tem. E aí eu estava lá dia 24 de dezembro. Lembra disso, Padre? E aí o Padre me manda uma mensagem e fala assim: viu, eu tô indo aí. Aí eu falei: tá bom. Eu falei: vem, porque eu vou para Marília hoje, na casa dos pais da Lara, e amanhã os meus pais e a mãe dela vêm. Os pais dela são divorciados. Aí ele chegou, conversa vai, conversa vem. Aí ele pega 2.000 e ele fala assim: mano, eu fui fazer um implante agora de urgência. Urgência, né, velho? E ele falou assim: cara, eu não sei porque Deus falou que é metade para mim e metade para você. Aí eu falei: sério? Sério? Aí eu peguei aquilo. Cara, é fantástico demais ser fiel a Deus. Ele falou assim, depois que o Baden foi embora: você acha mesmo que eu ia deixar você passar o Natal assim? Só tem esse tipo de experiência quem é justo, quem é fiel. Só. Você vai continuar fazendo o que você quiser e ninguém nem vai ficar sabendo. Se você só vai se expor se um dia você quiser ser líder aqui. Se você quiser só ficar assistindo o culto, participando, nunca ninguém vai saber da sua vida. Ninguém. Mas se você quer ter uma vida mais que abençoada, você precisa saber se você vai ser uma pessoa cética para tudo, ou se você vai ser uma pessoa continuista para tudo. Sabe quando Josué fala assim: eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu falo mesmo para vocês: eu não sei vocês, mas eu e minha casa nunca serviremos Mamon. Mas vocês podem escolher quem vocês querem servir hoje, se a Deus ou se Mamon. Fique de pé no seu lugar. Enquanto o Senhor
Ministre no seu coração durante esse louvor. Se você quer viver um evangelho genuíno, completo, e dar continuidade em tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, quer fazer uma aliança com Deus, sai do seu lugar, vem aqui à frente em nome de Jesus.